Muito obrigado por estarem presentes, é um prazer enorme estar aqui num espaço que eu não conhecia, apesar de vir tantas vezes acompanhar, já fiquei a conhecê-lo e fica já o compromisso de que, com certeza, quando houverem mais edições, farei o contacto e vai haver este ano coisas interessantíssimas e importantes ainda para editar. Mas agora vamos falar deste livro que surgiu de uma forma inesperada, para mim, como editor, mas na sequência do livro que eu editei em 2019, chamado José Afonso ao Vivo, que foi um livro que foi um êxito, foi o maior êxito da editora. A editora vai fazer 30 anos para o ano. A editora sou eu sozinho, com pessoas que me acompanham e que trabalham comigo, como designer, como ilustrador, de que eu já vos falo. Mas esse livro foi, sem dúvida, um objeto importantíssimo, porque revelou 2 concertos inéditos do Zeca Afonso, esgotou em 7 meses os 5.000 exemplares, não é reeditável, porque a família só deixou fazer uma edição, numerada. E, passados uns tempos, eu fui à Unicep, onde eu já fiz várias apresentações, e encontrei-me com o Otávio por outro motivo. Não tinha nada a ver com este livro, para ter uma conversa com ele. E, no meio dessa conversa, ele teve o azar, ou a sorte, de me dizer que estava a escrever, ou que tinha praticamente escrito um livro sobre o Zeca Afonso. Eu nem sequer lhe perguntei qual era o conteúdo do livro, mas disse: opá, eu quero editar. Ele disse: ei, mas é que eu já tenho um compromisso com uma editora que fica a me responder. Eu disse: está bem, então, se eles não aceitarem, dizes-me que eu, na altura, não tratava por tu, mas pronto, para abreviar. E eu disse: então, diga-me, faz favor, que eu, se a editora não aceitar. E eu, logo no sábado seguinte, mandei-lhe um mail ou um SMS a dizer: então, já há a resposta? Ele disse: ainda não. No outro sábado, mandei outra vez a mesma pergunta. Ele disse: ainda não. E depois mandei um mail em que dizia: então quando é que eu recebo um mail a dizer que vamos editar? E ele manda-me um mail no momento a dizer: então vamos editar. Portanto, foi imediato a aceitação da parte dele e realmente eu não estava, francamente, à espera de ter nas mãos aquilo que acabámos por fazer e que é um objeto que me deu imenso gozo, porque além do nível de conteúdo que o Otávio escreveu, e que tem sido subejamente, digamos, elogiado na imprensa e por todo lado. Ele até anda assustado com isso, porque não estava à espera de dizer: mas eu estou a ficar famoso demais, e eu não estou habituado a essas coisas. Mas ele agora já começa a habituar-se, porque isso ainda não acabou. Eu posso dizer-lhes que já temos entrevistas marcadas na televisão, por exemplo, com o Álvaro Costa, que é um homem da música, na RTP2, e vai fazer o programa do Júlio Isidro Inesquecível. Portanto, vai ser gravado e há de sair lá para o fim do mês de julho. Portanto, e haverá com certeza ainda mais situações dessas. E já agora gostava de deixar aqui uma palavrinha para o fantástico trabalho que tem sido feito pela minha promotora, que é a Paula Casanova, que tem sido absolutamente incrível. Tem feito um trabalho, porque sem essa divulgação os livros ficam por aí, não se sabe o que é, ficam esquecidos. Isto não são grandes edições, não são tiragens enormes, enfim, é um livro com uma pequena tiragem, e pronto, e nós esperemos que acabe. E está a correr muito bem, também vos posso dizer. Há aqui outro aspecto que eu queria realçar, não vou demorar muito mais, porque eles é que têm que falar, mas é também a colaboração de 2 pessoas neste livro, aliás, de 3 pessoas. Para já, o autor da fotografia, ou do desenho que deu origem à capa, que o Otávio me disse: pá, tenho um desenho, eu gostava tanto. Eu disse: então vamos embora. E é um desenho que é baseado numa fotografia de um grande amigo meu de infância, de tempo de liceu, de escola primária, aliás, que é o Inácio Luger, que é apenas um dos maiores fotógrafos do mundo, porque no final do século passado, Press Photo nomeou as 50 fotografias do século, vejam bem, do mundo inteiro, e uma é dele. Portanto, ele pode não fazer mais nada na vida porque tem aquele título que é uma coisa absolutamente única. E então o Inácio fez essa foto, como muitas outras inéditas. Aliás, vamos editar um livro no final do ano muito interessante sobre fado, só com fotos inéditas dos grandes nomes. E o ilustrador, Pedro Sousa Pereira, jornalista, repórter de guerra, meu grande amigo, como um irmão para mim. Trabalhámos juntos em Macau na rádio, temos uma amizade fantástica. E que, só para vos dizer e para perceberem que tipo de pessoa é que eu estou a falar, é pena ele não poder estar presente porque a sogra está muito mal em Espanha e ele tem que a acompanhar. E o Pedro ofereceu-me todas as ilustrações que estão no livro, que é uma coisa absolutamente incrível. Eu disse: tu és maluco? Pois ele disse: sou, mas
estas ficas com todas. Porque eu, de tudo o que ele tem feito para mim, eu fico sempre com 2, 3 ilustrações que lhe compro, a um preço simbólico, porque ele vende tudo. Ele vende tudo, tem um trabalho incrível. Vão à net, Pedro Sousa Pereira, e vão ver. É o ilustrador mais vendido na Vista Alegre, mais que o Cisa Vieira. Tudo o que ele faz na Vista Alegre vende imediatamente e esgota. É incrível. E fez 2 grandes trabalhos, que foi o Centenário da República, da Vista Alegre, as peças da Vista Alegre para o Centenário da República, foi ele que fez, e Guimarães, Capital Europeia da Cultura, também foi ele que fez. E depois, por fim, dar um grande obrigado ao meu designer, o Rodrigo, que é, sem dúvida, um designer fantástico, que fez o trabalho que valoriza mais a edição, lá está, ainda que o mais importante é os conteúdos, que é os conteúdos do Otávio, que eu estou extremamente agradecido, e portanto, dizer que estou extremamente feliz com o resultado final. A obra está a correr muito bem, já está em todo lado, nas Bertrãs, na FNAC, na Porta Editora, em algumas livrarias mais pequenas, e pronto, está a ser um grande sucesso. Nas apresentações, damos um miminho às pessoas que vêm cá, ou seja, pomos um selo próprio da edição especial para as pessoas que o compram diretamente à editora e não nas livrarias, e o autógrafo do autor, claro que é sempre importante. Portanto, a minha parte está tudo dito, vou passar ali ao meu caro amigo Guilhermino, que vai dizer umas palavrinhas, vai dizer mal do autor, de certeza, não é? E depois, por fim, vamos ouvir então aqui este homem que nos vai dar a conhecer um bocadinho mais do que é que está dentro do livro. Obrigado a todos, boa tarde. Tá? Tá? Este não. Já está ligado. Esse é mais prático. Este está. Bem, eu queria partilhar aqui porque estas coisas também se fazem de histórias, pequenas histórias, e esta não é propriamente pequena, porque, na minha opinião, é a história que vem dar isto tudo. E passa-se já quase há 20 anos, veja-se bem como o tempo passa, não é? Que é o facto de eu, no início do ano 2000, por volta de 2003, tive a oportunidade de trabalhar com o Zé Mário Branco nos ensaios e depois na gravação do último disco que ele gravou, Resistir é Vencer. Por essa altura, houve uma editora aqui do Porto, entretanto extinta, que me pediu uma opinião sobre que a editora pudesse lançar um livro sobre música que fosse um livro de referência. E então, eu lembrei-me de propor à editora o lançamento das partituras escritas, portanto, as partituras musicais do Zé Mário Branco. Há aqui uma questão prévia que eu penso que a maior parte das pessoas provavelmente desconhece, que é o seguinte: alguns cantautores não desenvolveram aquela competência que é criarem uma melodia e depois conseguirem passar essa melodia para papel pautado, portanto escrever as notas. Criam a melodia, a letra, fica uma obra interessantíssima, mas depois é-lhes completamente impossível ou difícil e arranjam a sua maneira de fixar, não se esquecer, ou pedindo a alguém que o faça, ou então algumas notas que eles tomam para não se esquecerem. Bom, acontece que o Zé Mário Branco tinha essa competência e ele tinha as partituras todas escritas. Portanto, nos ensaios nós tínhamos, quer os cantores, quer os músicos, tinham tudo escrito em papel pautado. E foi deste modo que eu me lembrei de falar à editora, uma vez que não havia, creio eu, naquela época, nenhuma obra escrita em partitura musical de nenhum cantautor. A editora concordou, eu, entretanto, falei com o Zé Mário e queria que observassem bem, pensassem bem nesta resposta do Zé Mário. O Zé Mário, quando eu falo com ele, diz: não, eu não pretendo as minhas partituras editadas antes de serem publicadas as partituras do mestre. E o mestre era José Afonso. Bem, o Zé Mário dizia que eu via todos os anos, pelo menos uma vez por ano, toda a obra do Zeca,
Para ele era de facto um mestre. Eu voltei a falar com a editora concordou de imediato e foi assim que se constituiu de facto um pequeno grupo de 4 músicos que começou a escrever, musicalmente falando, a música do Zeca. Esse grupo de 4 pessoas era o próprio Zé Mário Branco, que abordou os discos em que ele tinha colaborado com o Zeca, o João Loio, que trabalhou sozinho numa série de discos, e eu e o Otávio, começámos nesse longínquo ano, já 2004, a encontrarmos semanalmente para ouvirmos a música do Zeca, os discos que nos tinham sido atribuídos, pelos 4, em conjunto, e assim começámos a escrever a música do José Afonso. Bom, eu agora, para não perder muito, eu passaria a ler um papelinho que tenho aqui, e que diz o seguinte: então, depois desta pequena história, né, que eu acabei de contar, e assim foi que, pela primeira vez, alguém estava a ver grafados em notas e figuras musicais a música do Zeca. E começaram as surpresas. O Otávio desenvolverá este tema. Isto passa-se já em 2004, ano em que começou o trabalho de transcrição. O Otávio diria no prefácio do livro de canções, que viria a ser editado só em 2010, portanto este trabalho levou-nos cerca de 6 anos. Entretanto, ele também foi interrompido quase um ano, porque entretanto, por problemas relacionados não connosco, os transcritores, mas com a família, chegou a pôr-se a hipótese do livro não ser editado. Mas, portanto, só em 2010, não pela primeira editora, que entretanto desapareceu, mas por uma editora de Lisboa. E passo a citar essa transcrição do Otávio. Arrumar José Afonso na gaveta da canção de intervenção é não compreender que a dimensão da sua obra está ao nível do que de mais importante se fez na música popular do século XX. Aliás, esta citação aparece repetida agora no livro. Ora, do que de mais importante, esta universalidade que já conhecíamos e reconhecíamos, apareceu-nos agora, ao transcrevermos a música em papel pautado, aparecia-nos, dizia, sob uma nova dimensão, a das técnicas de composição. Já há bocadinho referi que o Zé Mário ouvia todos os anos, ele nos dizia, a música do Zeca, toda a música, e aparecia qualquer coisa sempre de novo, segundo ele próprio dizia. Para nós, ao escrevermos tal música em partituras musicais, era a surpresa de nos depararmos com as escalas da música ocidental, como os modos da antiga música grega, como os compassos simples, compassos compostos, mudança várias vezes de compasso na mesma canção. Veja-se, por exemplo, de Sal de Linguagem Feita, que é uma das canções do Zeca que está permanentemente num compasso binário e depois num compasso ternário. No fundo, isto é o acompanhamento musical da prosódia, portanto, do texto literário. Dou ainda outro exemplo. Em geral, um compositor, ao compor uma canção, arruma em 2 partes. Parte A, parte B, seguindo-se um refrão. Ou, em muitos casos, a parte A fazendo de refrão. Pois bem, mais de metade das canções do Zeca tem apenas a parte A, sendo que muitas vezes a parte B é preenchida por um instrumental ou pelas famosas vocalizes, como chama o Otávio, são as cacafonias, que são muito características de José Afonso. De que serve de exemplo o Venham Mais 5, toda a gente conhece de cor, com aqueles diri, 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 é isso que eu me estou a referir. E tudo isto numa genial combinatória entre a linguagem musical e a palavra. Para quem dizia de si próprio, era o Zeca que dizia de si próprio, que o seu principal ofício era ser professor. Para quem dizia de si próprio que conhecia apenas 3 posições na guitarra, a primeira, a segunda e a marcha atrás, digamos que esta técnica composicional do Zeca não é pouca coisa.
era de facto para nós um Zeca ouvido com outros ouvidos e visto com outros olhos. E por isso, no decorrer das horas, dos dias e dos anos que levamos nesta transcrição, foi por isso que se nos soltou a fórmula Uma Vontade de Música, que dá um dos títulos do livro do Otávio. Ou seja, um qualquer sinal, um qualquer encontro, como é o caso da cantiga Mulher da Erva, que o próprio Zeca conta, que é uma mulher que ele encontrou na beira, carregava erva, sacos de erva que era o seu modo de vida. Uma conversa, e deu aquela famosa canção A Mulher da Erva, que é uma canção lindíssima. Qualquer circunstância servia ao Zeca para fazer uma cantiga. Digamos, não uma cantiga qualquer, mas uma cantiga a Zeca Afonso. Terá sido, penso eu, este novo ambiente sonoro, porque também visual, em notas e figuras musicais, que impulsionou o Otávio a pesquisar mais fundo. Para o Otávio, que conhecia as interpretações literárias, os ditos e não ditos, as sugestões, o ambiente criado em torno do Zeca, muitas vezes à sua própria revelia, ambiente que ele próprio por vezes criticava, ironicamente, ao referir-se à bela crítica de música que temos em Portugal. Esta bela crítica é evidentemente uma ironia. Para o Otávio, perdoando a expressão popular, não batia a cara com a careta. O Otávio meteu-se ao trabalho. Bom, aqui está o resultado. Não o resultado de mais uma pesquisa, mais um livro sobre o Zeca, não é, porque já há muitos. Eu atrevo-me a dizer que no confronto com as fontes documentais, no confronto com as interpretações que foram sendo dadas como adquiridas ao longo dos anos, o Otávio, através da sua pesquisa de anos e com o suporte da execução da obra do Zeca na sua guitarra, portanto, não estamos em presença apenas de um pesquisador, ele é também um músico, que compreende por dentro a música. Atrevo-me a dizer que o Otávio construiu não mais uma interpretação, mas uma verdadeira restituição da originalidade da obra deste criador genial. Restituição esta que, aliás, está bem visível nos comentários que vão surgindo um pouco por todo o lado. Quer na imprensa escrita, quer na comunicação social falada. Eu, pela parte que me toca, segui vírgula a vírgula, palavra a palavra, frase a frase este livro, fui dando também as minhas modestas sugestões. A Carla Monteiro, professora de português, e o Daniel Moreira, da jovem geração de compositores da dita música clássica, colaboraram interessadamente para o caráter original desta obra, sobre uma obra original e genial como é a obra do Zeca. O Rui Pato diz, no final, talvez esteja aqui o José Afonso completo. Este é o prefácio escrito antes da edição da obra. Nós temos agora a certeza que este livro contém o Zeca Afonso completo. Desta vez o Zeca não fica zangado com a crítica, com aquilo que o Otávio diz, pelo contrário, nós temos a certeza que o Zeca, onde quer que esteja, está contente. Leiam, vale a pena. Obrigado. As máscaras. Não sei manipular máscaras. Muito boa tarde, muito obrigado por terem vindo. Eu espero não vos defraudar as expectativas. Eu começo sempre por explicar como é que resolvi fazer este livro, mas o Guilhermino já explicou. Foi de facto que no trabalho de transcrição das partituras do José Afonso que me suscitou a vontade de partilhar as descobertas que fizemos nessa altura, porque imaginem que escrever a partitura de uma canção que tem que ser repetida dezenas de vezes é quase como observar as canções ao microscópio. E de facto nós apercebemos de pormenores que de outro modo, quando ouvimos as canções simplesmente, ou até quando as tocamos, não nos apercebemos. E foi a vontade de partilhar essas descobertas
que me fez escrever este livro. E eu vou-vos falar de alguns aspectos, de alguns desses aspectos que eu quis partilhar com os admiradores comuns do José Afonso, porque este livro eu tentei escrever, principalmente o livro em si, não as notas e os apêndices. Pensei principalmente nos admiradores comuns do José Afonso, aqueles que não têm conhecimentos musicais e que, portanto, tentei escrever para eles. E este livro não resolve tudo sobre a obra de José Afonso. Há duas coisas que, se calhar, não resolve sequer o principal, porque há dois aspectos que era muito importante que fossem feitos. Um deles é a análise musical da obra de José Afonso, feita por quem saiba fazer um trabalho desses. E o segundo aspecto é a questão da poesia, porque, de facto, a poesia de José Afonso é tão importante como a música, né? E também merecia que fosse feita uma análise por pessoas que saibam fazer a interpretação da poesia e saibam analisar a poesia. Sobre o livro em si, portanto, o livro muito simplesmente foi uma opção óbvia, que foi fazer o percurso cronológico da discografia de José Afonso. Isto, de facto, é uma opção óbvia, mas tem uma vantagem, que é nós conseguirmos perceber a evolução artística ao longo da sua carreira, né? Mas eu gostava de falar das notas. As notas ocupam 1/3 do livro. E ocupam porquê? Primeiro porque eu retirei as transcrições do texto, precisamente pensando nas pessoas a quem eu queria dirigir o livro. Portanto, o livro pode ser lido sem andar a recorrer sistematicamente às notas, porque as notas, na maioria dos casos, quase na totalidade, limitam-se a comprovar aquilo que eu digo no texto. Portanto, eu gostava de chamar a atenção para isso, porque pode ser dificilmente compreensível um número tão grande de notas e ocupar um espaço tão grande do livro. Mas a verdade é que eu penso que essas notas são um repositório de documentos muito importantes para se perceber o processo criativo de José Afonso e a obra dele. Portanto, há notas que eu penso que são muito importantes. Por exemplo, há um jornalista que perguntou-lhe se ele fizesse um best-of, um disco de best-of, quais eram as músicas que lá punha, e ele indica 12. E pormenores assim que são importantes e que nunca mais seriam encontrados por ninguém, não é? Por isso é que eu acho importante este tamanho das notas e o espaço que ocupam no livro. E então vamos ver alguns aspectos. Vou só destacar uns poucos aspectos do livro, dessas tais descobertas. Se calhar, provavelmente, muitos de vocês até já a descobriram, mas pronto, eu só descobri nessa altura. E se calhar, se conseguíssemos ter um espaço no final para vocês porem as perguntas que entenderem ou até fazerem as observações que entenderem, seria bom. Vou tentar despachar-me para que isso seja possível. E a primeira questão que eu gostava de vos falar é sobre a música tradicional na obra de José Afonso. Hoje, provavelmente, pouco reparamos nisso, mas a atitude dele para com a música tradicional foi fundamental e foi de uma grande importância para a música que ainda temos hoje, para a música popular que ainda temos hoje. Porquê? Eu digo-vos para compararem, vão tentar ver canções tradicionais por outros intérpretes na altura em que José Afonso começou a gravar canções tradicionais, portanto, 1964, 1968 e por aí fora. E comparem com as interpretações de um António Menano, de um Edmundo Betancourt, de uma Amália Rodrigues, e vão ver o quê? Vão ver que o José Afonso interpretou as canções tradicionais sem truques. O cantor simplesmente passou a limpo aquilo que as pessoas cantavam nas suas regiões. E essa foi a grande diferença. E reparem que, por exemplo, 10 anos mais tarde, a Brigada Vítor Jara, o Grupo Almanac, vieram fazer exatamente o que o José Afonso tinha feito 10 anos antes, né? Portanto, estão a ver mais um grande contributo do José Afonso para além da música de intervenção, que normalmente se associa o José Afonso à música de intervenção. Mas há outros aspectos. O José Afonso,
interpretou as canções tradicionais dessa forma que o Bernardo Santareno, no LP, traz outro amigo também, no texto que lá escreve, entre os vários elogios que faz à música do Zé Afonso, uma das coisas que diz é que ele cantou o folclore sem excrescências. E isto diz tudo. Portanto, e isto diz tudo em relação à forma como era interpretado o folclore por outros intérpretes nessa altura. Eu não estou a criticar os outros intérpretes, era o gosto da época. O que eu estou é a tentar realçar a clarividência do José Afonso para perceber isso, para perceber que se estava a deturpar a música tradicional e interpretá-la da maneira que interpretou. Mas ele, para além disso, ele fez mais. Ele compôs várias canções de inspiração tradicional, por exemplo o Natal dos Simples, que é uma canção de Reis, do José Afonso, a canção de embalar, que é uma canção de embalar, que são formas que existem muito na nossa música tradicional, e por aí fora. Portanto, fez isso. E fez outra coisa, que foi musicar poemas populares anónimos. Ora bem, estes três parâmetros da forma que o José Afonso assumiu a música tradicional, ainda hoje são válidos na música portuguesa. Então, assim, e foi ele o primeiro a fazer isso. Bom, este é um aspecto. O outro aspecto que o Guilherme já falou são os vocalizos. Os vocalizos normalmente são enfeites que os autores, que os cantores utilizam no meio das interpretações. Na obra de Zé Afonso, os vocalizos não são enfeites, são partes integrantes da composição musical. Ele começou a fazer isso muito cedo, ainda na fase das baladas, no Cor dos Caídos e na Canção do Mar. São os dois primeiros vocalizos que ele faz, diferentes. No Cor dos Caídos ele faz as onomatopeias que ele usa, é o lá, 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 e isto acabou por ser um drama para o movimento das baladas, porque a partir daí todos os cantautores, a meio da canção, a meio da balada, repetiam exatamente a melodia principal em lá, lá, lá. A questão é que o Zé Afonso inventou dezenas de vocalizos e nunca repetiu nenhum. Fez sempre diferente. E por isso, os vocalizos na obra de Zé Afonso não são para ser alterados. São porque eles fazem parte da composição. Por exemplo, no Era um Redondo Vocábulo, aquele vocalizo que ele faz é um choro com uma raiva contida. Porque aquilo, portanto, a canção, eu vou falar da canção mais à frente e já se vai perceber. Portanto, não faz sentido alterar as onomatopeias que ele usa nos vocalizos, porque estamos a alterar a própria composição. É quase como nós pegarmos numa sonata de Mozart e tocar a primeira parte direitinho e depois a segunda parte fazer uma coisa que nós inventamos. Não faz sentido. São os vocalizos que ele usa, são parte integrante das composições. Portanto, este é outro aspecto. Agora, a questão da África na música do José Afonso, que também é muito importante. Ele viveu várias vezes em África, mas 2 vezes bastantes anos. Uma ainda era criança, mas a segunda vez que viveu 4 anos em Moçambique, entre 1964 e 1967, e aí a música africana teve uma influência muito grande sobre ele. Foi um fascínio, os ritmos e as percussões africanas. De tal ordem que ele até, há uma entrevista que ele confessa que gostava de desprezar um bocado a melodia das canções e fazer canções acompanhadas apenas por percussões africanas. Claro que ele já tinha feito canções acompanhadas apenas por percussões portuguesas, por exemplo, a Senhora do Almortão e assim, mas por percussões africanas, e ele fez pelo menos uma, que é os fantoches de Kissinger. Os fantoches de Kissinger, ele de facto é acompanhado apenas por percussões africanas. Mas eu gostava, em relação à África na obra dele, eu gostava de vos falar na primeira canção que ele gravou, que é a primeira canção africana, na minha opinião, na obra de José Afonso, que está no álbum Contos Velhos, Rumos Novos, 1969, e chama-se Vai Maria Vai. E é engraçado porque no processo criativo de José Afonso, ele nunca é preto e branco.
em termos culturais. Há sempre múltiplos fatores culturais que intervêm. Por exemplo, a ideia que está por trás desta canção são os romances que existem tanto na nossa música tradicional. Só que, em vez de haver um diálogo entre uma camponesa pobre e um cavaleiro nobre e rico que tenta engatar a camponesa, aqui não. Aqui nós temos uma patroa branca e uma criada negra e há um diálogo entre as duas. E as ordens que sucessivamente a patroa vai dando à empregada, à criada negra, e ela recusa cumprir todas. Bem, a mensagem que está aqui é muito importante, porque, pelo menos os mais antigos, como eu, lembram-se que no tempo do colonialismo se dizia, os colonialistas diziam que os pretos eram muito preguiçosos. Né? São uma preguiça, os pretos é só preguiça. Bom, o que o José Afonso nos está a dizer nesta canção é que a forma como os negros reagiam não tinha nada a ver com preguiça, mas era uma resistência ao colonialismo. Portanto, é esta recusa da criada em cumprir as ordens da patroa tinham a ver com a mensagem que ele transmite, que eles estavam a reagir ao colonialismo. Então agora vamos falar de uma fase que foi muito perturbadora para o José Afonso a seguir ao 25 de Abril. Os 3 discos que ele gravou a seguir ao 25 de Abril, ele gravou o Cor dos Tribunais, foi gravado de facto no fim de 1974, só que as canções tinham sido compostas todas antes do 25 de Abril e, portanto, não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar Com as Minhas Tamanquinhas, do Enquanto Há Força e do Fura Fura, principalmente das 2 primeiras. Bom, houve pessoas, houve críticos que eram muito admiradores de José Afonso e deixaram de o ser no 25 de Abril, por questões políticas. E até houve um senhor que considerou Com as Minhas Tamanquinhas como o pior disco do ano. Um disco que tem a Teresa Torga, tem os Índios da Meia Praia, que estão a ver canções que estão agora a ser cantadas, a ser gravadas por cantores da atualidade. O Alípio de Freitas, portanto, este disco pior do ano. Portanto, é evidente que aquele senhor macaqueou um programa de rádio que eu ouvia religiosamente, chamado Em Órbita, e que tinha considerado como a pior canção do ano, num determinado ano, a Ballad of John and Yoko dos Beatles, o que foi um escândalo para os admiradores. Mas eles tinham toda a razão, porque aquela canção não tem ponta para onde se lhe pega. Este senhor tentou macaquear e saiu-se mal, porque de facto isto não tem pés nem cabeça. Considerar se este é o pior, foi o pior disco do ano, e não foi um dos melhores, de facto, então a música portuguesa estaria muito bem e não estava assim tão bem como isso. Mas chamaram-lhe então panfletário ao José Afonso. E vamos já ver uma canção para ver isso. Mas o que eu queria falar é que o José Afonso reagiu, com estes discos, reagiu a uma coisa chamada 25 de Novembro. E reagiu principalmente porque o 25 de Novembro, a pretexto de que o Partido Comunista pretenderia fazer um golpe de Estado, não é? Quiseram impor o Estado de Direito. O problema é que lhe trocaram o sexo, não é? Como nós vemos hoje. Bom, e então o José Afonso reagiu, principalmente nesses 2 discos, reagiu com força ao 25 de Novembro. E tem uma canção, já no disco No Enquanto Há Força, é a canção que dá o título ao disco, chama-se Enquanto Há Força, em que ele faz um apelo às forças de esquerda, precisamente para se unirem, para ultrapassarem. Eu vou tentar ler um bocadinho isto aqui, o sítio. Vou precisar por causa de não ter secretária. Eu vou ler um bocadinho. Portanto, é um apelo às forças de esquerda, precisamente para resistirem a esse golpe que foi engendrado pelo Mário Soares e pelo Ramalhianes. Desculpem lá, eu sou assim quando falo. E então ele reza assim a letra, o princípio da letra. Enquanto há força no braço que vinga, que venham ventos virar-nos as quilhas, seremos muitos, seremos alguém. Ok, o que ele está aqui a dizer é que nós vamos esquecer as diferenças e é bom que alguém nos vira todos para o mesmo lado, porque se conseguirmos fazer isso, então sim, nós de facto somos uma força a considerar. Ok, agora reparem,
portanto, isto é o tema, e ele agora precisava de dizer, ok, vamos a isto. E surge a primeira surpresa. Ele transforma esta canção, é uma canção de intervenção, no refrão passa a ser uma canção de folclórica, ou inspirada na música tradicional. E ele diz, cantai rapazes, dançai raparigas, e vós altivas cantai também. Bom, e nós percebemos isto, talvez isto é uma surpresa, porque de facto a maneira dele dizer vamos a isso, só que tem uma outra surpresa dentro desta surpresa, que é e vós altivas cantai também. Quer dizer, ele está a dizer ok, vamos a isso, rapazes e raparigas, e de repente atira-nos para cima com o Luís de Camões e com a estética renascentista. Isto é o José Afonso, com os múltiplos fatores culturais a entrarem na forma de criação dele. Bom, então já temos... Vamos, eu não sei se me estou a estender muito, mas... Está tranquilo. Podes continuar. 10 para as 4. 10 para as 4. Ok, eu vou acabar já então. E vamos falar então, só mais duas coisas. Da poesia. E na poesia, dois aspectos. Primeiro, uma dos dogmas que existem em relação ao lirismo de José Afonso é que é um lirismo coimbrão. Pronto, ok, eu respeito muito essa opinião, mas a minha opinião é completamente diferente. O lirismo dele, para mim, não tem nada a ver com Coimbra, tem a ver com Luís de Camões. Canções como A Mulher da Erva, que ele falou, ou A Cantiga do Monte, ou A Maria, que ele dedicou à mulher, Zélia, não é? Ou, por exemplo, a elegia que ele gravou no primeiro álbum, mas esta letra é do Luís de Andrade, todas estas letras são Luís de Camões, inspirado na lírica camoniana. O outro aspecto é o surrealismo e o nonsense. Houve muitos especialistas que, por exemplo, eram redondo de vocábulo, Gastão era perfeito, a Formiga no Carreiro, consideravam canções nonsense, ou seja, sem sentido nenhum. Eu não concordo também com isto, porque podem ser canções feitas principalmente com uma intenção estética, não é? Portanto, é pela forma fechada como estão escritas, provavelmente não teriam nenhuma função de mobilização das pessoas para a atividade antifascista, mas tinham, de facto, mensagens contra o sistema lá dentro das canções. Por exemplo, Era um Redondo Vocábulo, e agora eu vou falar de duas canções. Era um Redondo Vocábulo, foram interpretações de uma amiga minha, que eu também já referiu, professora de português, a Carla Monteiro, e o Era um Redondo Vocábulo, a primeira vez que eu fui convidado pela Universidade Popular do Porto para fazer um curso de 6 horas sobre a obra de José Afonso. Eu não sou capaz de fazer isso, mas o Sérgio Vinagre, que é um dos responsáveis lá, insistiu e acabou por me convencer, e eu depois, de facto entusiasmei-me com o trabalho. E quando cheguei nesse curso, ou Era um Redondo Vocábulo, eu tirei para os presentes a seguinte dúvida: uma casa esvaziada pela PIDE? E as pessoas acharam que eu estava a extrapolar. Portanto, que de facto é tentar ver política onde não há política. O problema é que eu, passado uns tempos, encontrei num jornal chamado Musicalíssimo uma reportagem. Portanto, esse jornal enviou um repórter chamado José Ribamar a Paris para fazer a reportagem da gravação do álbum Venham Mais 5, e o José Ribamar pediu, já um parênteses, ele diz que o Venham Mais 5 vai provar, entre outras coisas, que José Afonso é um dos maiores poetas portugueses. Isto está lá escrito, reparem, e isto foi em 1973, ok? Há uma pessoa que tem esta lucidez. E então ele pediu ao José Afonso para deixar publicar um dos textos que constava do disco. O José Afonso deu-lhe Era um Redondo Vocábulo e disse-lhe: isto é a sequência, são estas as palavras, é a sequência de Era de Noite e Levaram. Ok, portanto, eu tinha razão, e pelos vistos as pessoas que pensaram nisto também têm razão, tanto como eu. De facto, o Era um Redondo Vocábulo é o dia seguinte à prisão, até pode ser a última prisão de José Afonso.
Mas isso já estamos a especular. A questão é que a canção tem 3 planos. No primeiro plano, estamos a falar da pessoa que foi presa, portanto, o antifascista que foi preso, e que está sozinho na cela. Ele diz que os dedos são maninhos, portanto, são inúteis, os dedos dele, naquele momento, não servem para nada, não é? E ele procura, no cabelo, nas pulpas do cabelo, os resíduos de lar. E esta imagem é muito bonita, porque não são resíduos do lar, são resíduos do lar, ou seja, não são tijoleiras velhas ou móveis estragados, não, são a luta pela liberdade, o amor, isso é que são os resíduos do lar, e era os únicos bens que naquele momento lhe restavam. O vocábulo redondo, provavelmente, porque ele fala em soma agreste, não é? Era um redondo vocábulo, uma soma agreste. E o vocábulo redondo pode ser, por exemplo, revolta, que tem um sentido de redondo, não é? E então a soma agreste são a quantidade de sentimentos de revolta que lhe iam na cabeça. Este é o primeiro plano. No segundo plano, portanto, que é a segunda estrofe do poema, temos a companheira da pessoa que foi presa, em casa, sozinha, está desnorteada, ela não para, o telefone não para de tocar, não é? Provavelmente as pessoas querem saber o que é que se passou, e ela está desesperada, com raiva, e a única coisa, ela não tem nada que possa fazer, e a única forma que tem de se vingar da situação é matar baratas. Este é o segundo plano. O terceiro plano é o meio em que eles estão inseridos. Portanto, e reparem que ela está sozinha em casa, a casa está vazia, como ele diz várias vezes ao longo do texto, e cá fora as crianças continuam a brincar como se nada se tivesse passado naquela casa. E então ela só lhe resta, na sala de espera, aprender a esperar. Essa é a interpretação que eu faço de que ela na sala de espera ainda ao ar educa. Portanto, como veem, eu hoje, por exemplo, há pessoas, ainda há pouco tempo, vi uma interpretação que esta canção teria a ver com a maternidade. Sei, talvez haja uma justificação para esta interpretação. Eu hoje não consigo ver esta canção, e vocês depois, quando chegarem em casa, vejam o poema. Eu não consigo vê-la de outra maneira a não ser desta. Agora, mais espantoso ainda, que é o Senhor Arcanjo. Não sei se vocês têm presente esta canção. Eu vou ler um bocadinho. Ora bem, em 1970, 4 missionários, 2 portugueses e 2 espanhóis, que estavam radicados em Moçambique e que tiveram conhecimento dos massacres que as Forças Armadas Coloniais estavam a praticar lá, fizeram um apelo ao Papa para receber os movimentos de libertação das colónias. Esses 4 missionários, isto foi antes dos massacres de Viriamo, e quando ocorreram os massacres de Viriamo, eles denunciaram publicamente esse massacre e foram presos, foram os 4 presos. E eles fizeram esse apelo ao Papa para receber os responsáveis dos movimentos de libertação das colónias. E o Papa Paulo VI primeiro organizou uma conferência em Roma sobre o assunto e depois recebeu os presidentes do MPLA, da Frelimo e do PSGC. Quando o Zé Afonso diz nas 2 primeiras estrofes: Senhor Arcanjo, vamos jantar, caem os anjos num alguidar, hibernam tíbias, suspiram rãs, comem orquídeas nas barbacãs. Bom, na interpretação da Carla Monteiro, que eu subscrevo inteiramente, estas 2 primeiras estrofes são exatamente o apelo desses missionários ao Papa, porque um arcanjo é um anjo de uma hierarquia superior, né? E, portanto, é o apelo que eles fazem ao Papa para prestar atenção ao que estava a passar nas colónias portuguesas. Depois, nas outras 2 estrofes a seguir, que diz assim: entra na porta, menina faia, prova uma torta desta papaya, palito aos dentes, põe-te a cavar, dormem videntes no ultramar. E aqui é a única palavra que nos dá algum ponto para onde desatar o nó.
além da música, porque não sei se vocês estão recordados, mas o acompanhamento desta música é tipicamente africano. E então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas que tiveram conhecimento dos massacres foram aliciadas para se calarem. Portanto, e isto é perfeitamente claro, não é? Prova uma torta desta papaya, palita os dentes e põe-te a acabar, dorme evidente. Portanto, estas pessoas estão neutralizadas. Mas eu passei aqui um verso fantástico que passei nas duas estrofes anteriores, que é que eles dizem, ele diz: Senhor de quem vamos jantar, caem os anjos no alguidar, hibernam tíbias, suspiram raios. Portanto, o que ele está a dizer é que as populações estavam a ser massacradas e estavam a ser enterradas em valas comuns. Portanto, hibernam tíbias, não é? Bom, a partir daqui, ele começa a falar de uma série de grupos sociais da sociedade colonial que eram aquilo que ele chamava eunucos, ou seja, aquelas pessoas que nem, e portanto acabam por ser cúmplices do fascismo e do colonialismo. São a Prima Bia, que é uma menina bem, o Lento, o professor universitário, o Regedor, né, por aí fora, o Menino Bem e as Filhas do Marajá. Portanto, esta também é uma canção que eu não consigo já ver de outra maneira. A verdade é que eu nunca vi esta interpretação. A Carla foi espetacular ao conseguir. Ela diz que começou a fazer uma pesquisa no Google e imediatamente percebeu de que é que se tratava. Eu perguntei, por exemplo, ao Fanhais, em Lisboa, quando fiz lá a conferência, se eles não conversavam sobre as letras das canções. Eles que não conversavam, que limitavam-se a ir para o estúdio e gravar, e portanto, ficou também espantado com esta interpretação. A primeira vez que eu dei conta desta interpretação foi na conferência organizada, a primeira organizada pela Aja Norte, na sede da Aja Norte, e quando eu acabo esta explicação, o silêncio que ficou naquela sala. E eu comecei a pensar, estes gajos vão me internar. Então eu perguntei ao Paulo Esperança: Paulo, tu não dizes nada? E ele ficou assim a coçar a cabeça. Ainda estou em estado de choque. Bom, ok, isto é só um cheirinho da interpretação das letras de José Afonso. Há muito para descobrir e eu não sou capaz de ir muito mais além. Por isso é que eu digo que a poesia de José Afonso merecia ser estudada e analisada por pessoas capazes de o fazer. E então, portanto, eu vou acabar parafraseando o Sócrates original, aquele que foi envenenado com cicuta porque tinha razão, não é? E então vou dizer, acerca da música de José Afonso, só sei que nada sei. Muito obrigado.